Bem, a última coisa que pode ser cobrada sobre esses primeiros 10 anos do governo de Dom Pedro II, na verdade tem uma outra coisinha que a gente vai ver depois quando a gente falar da Era Mauá, que são as tarifas Alves Branco. Tá? Mas agora nesse bloco de vídeos, nós fechamos a pacificação com um episódio que acontece lá em cima, em Pernambuco, que é a Revolução Praieira, ou simplesmente a Praieira, tá? Como ficou conhecida. Para a gente entender o que acontece em Pernambuco em 1848, nós vamos voltar um pouquinho, lá em 42, quando acontece aquela ruptura de Dom Pedro II com os liberais. Vocês estão lembrados lá? Falamos no segundo vídeo, tá? Que tem a eleição do cacete. Dom Pedro II ele fala que esses liberais passaram dos limites e bota os liberais para correr. Os liberais se revoltam em São Paulo e Minas. Em Pernambuco, mais exatamente em Recife, também há consequências daquele episódio. Que consequência, ou quais consequências são essas? Primeiro, é fundado uma dissidência do Partido Liberal que não concorda. Vamos voltar num vídeo anterior ali onde eu falava com vocês que, olha, logo depois da revolta de São Paulo e Minas, os liberais, eles derrotados, eles aderem ao projeto de Dom Pedro II, ao projeto centralizador. Ok, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em Pernambuco não. Em Pernambuco os liberais eles estão putos da vida, eles não aceitam a derrota, e eles criam um partido chamado Partido Pernambucano, Partido Nacional Pernambucano. Tá? Isso acontece lá em 1842. No mesmo ano de 1842, é fundado um jornal chamado... como é que chama o jornal? Diário Novo. Tá? O jornal Diário Novo ele foi fundado numa rua de Pernambuco, uma rua do Recife, que era a Rua da Praia. Tá? Então a sede desse jornal, na Rua da Praia, se torna o ponto de encontro dos políticos ligados ao Partido Nacional Pernambucano. Okay? Essas duas coisas acontecem em 42. A fundação do jornal, do Diário Novo, e a fundação de um partido dissidente, que eram os liberais de Pernambuco, que discordam dos liberais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, e não entram na onda do governo de Dom Pedro II, que era um governo centralista. Tá? Bem, lembra quando eu falei que logo depois, 3 anos depois, os liberais seriam chamados de volta para compor o governo com Dom Pedro II? Pois bem, quando os liberais lá no Rio de Janeiro voltam ao poder, isso traz consequências para Pernambuco. Quais são essas consequências? O governo liberal do Rio de Janeiro nomeia um liberal ligado ao Partido Nacional Pernambucano para governar a província do Rio de Janeiro. E foi um período, assim, para os liberais maravilhoso. Foi um período de grande liberdade de imprensa, foi um período em que, apesar dos liberais do Rio de Janeiro terem uma tendência mais centralista, mais conservadora, em Pernambuco o liberalismo puro começa a ser aplicado. Um liberalismo puro não, mas um liberalismo mais parecido com aquele liberalismo lá de 1840. E estava indo tudo muito bem. Até que nós chegamos em 1848 e os liberais saem, naquele esquema de revezamento, saem do poder lá no Rio de Janeiro. O governador de Pernambuco, que era liberal, é demitido e nomeado um governador conservador. Só que esse governador conservador, nomeado em Pernambuco, ele era muito radical. Tá? Ele não só reverte a política liberal que vinha sendo aplicada nos últimos 3 anos, mas ele passa a perseguir a dissidência política. Inclusive, ele passa a perseguir os jornais, tá, que eram de tendência liberal, a começar pelo Diário Novo, lá na Rua da Praia, que era a sede do Partido... Não era a sede, mas era o ponto de encontro informal do Partido Nacional Pernambucano. Tá? Então, quando começa essa perseguição em cima dos caras, e principalmente quando começa a censura aos jornais, a galera pega em armas, depõe o governador, tá? E começa a ser essa que vai ser a última grande tentativa de revolução. Não só a última grande em Pernambuco, mas vai ser a última grande no Brasil do Império. Tá? Depois a gente entra de fato numa era de paz no segundo reinado.
que não se tinha adquirido até então. Então a praieira é a última grande revolta, o último grande movimento social. Bem, sobre a praieira, o que vocês têm que saber? Assim que esses caras tomam poder, eles divulgam um manifesto, que ficou conhecido como Manifesto ao Mundo. Nesse Manifesto ao Mundo está ali o que eles exigiam do governo para continuar pertencendo ao Brasil. Eles queriam, primeiro, a extinção imediata do poder moderador e do Conselho de Estado, ambos criados pelo Dom Pedro I lá atrás na década de 20. Que eram instrumentos de centralização de poder político. Segundo, eles exigiam não só a separação, mas a harmonia entre os três poderes. Quer dizer, aquele negócio de poder moderador, que o imperador fica interferindo nos outros poderes, não podia. Então eles querem a separação real e a harmonia, isso é, a igualdade de poder entre o legislativo, o executivo e judiciário. Terceiro, eles defendem o federalismo, ou seja, uma ampla autonomia para as províncias, tá? Que é a base do liberalismo ali do século XIX. Quarto, eles defendem o sufrágio universal masculino. Tá? Lembrando que as eleições no Império eram censitárias, então eles querem sufrágio universal. Quinto, óbvio, eles exigem a liberdade de imprensa. E sexto e último, eles querem, olha só que proposta xenófoba, eles querem exclusividade no comércio para cidadãos brasileiros. Tá? É interessante a gente perceber que Pernambuco vinha enfrentando uma crise econômica muito grande, tá? Desde o início dos anos 40. Então, enquanto o café ele anunciava um momento de expansão econômica no Rio de Janeiro, especificamente no Rio de Janeiro, em Pernambuco a economia ia de mal a pior. Afinal de contas, as duas grandes atividades econômicas de Pernambuco, elas estavam enfrentando concorrências pesadíssimas lá fora. Era o algodão, que enfrentava a concorrência dos Estados Unidos, e o açúcar, que agora vinha enfrentando uma concorrência muito grande de colônias espanholas, especialmente de Cuba. Tá? E isso, obviamente, trazia um empobrecimento, não só para a elite exportadora, agroexportadora, em Pernambuco, mas isso refletia em toda a população. Para agravar a situação, há uma estimativa de que quase a totalidade dos estabelecimentos comerciais de Recife pertenciam, ali às vésperas da praieira, pertenciam a estrangeiros, principalmente portugueses que migraram para o Brasil. Tá? Então essa situação econômica, obviamente, ela, tanto quanto a questão da política, de liberais e conservadores, a questão econômica, ela afetava muito os ânimos, a vontade revolucionária dos pernambucanos naquele momento. E esse contexto influencia para a gente ter essa grande revolta. Mas a revolta foi vencida ainda em 49. Antes de eu encerrar, um detalhe importante que costuma ser cobrado nos vestibulares. No ano de 1848, acontece um conjunto de levantes lá na Europa, que é a Primavera dos Povos. Tá? Então, é um momento, inclusive, que o socialismo começa a se espalhar pelo mundo. 1848 é também o ano da publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, esse contexto europeu, ele chega no Brasil. Tá? Ele chega no Brasil, ele influencia o movimento. Dentre os praieiros, como ficaram conhecidos, existiam vários que defendiam teses do socialismo. Tá? É a primeira vez que a gente vê isso de uma forma mais explícita, o socialismo influenciando o movimento no Brasil. Mas a praieira foi um movimento legal, foi um movimento assim, complexo, interessante de estudar, mas ela acaba rápido. Em 49, os revoltosos já tinham sido derrotados, os líderes foram presos, e o Dom Pedro II agora vai governar numa situação de quase completa paz no país durante décadas. Tá? No próximo vídeo nós vamos falar do apogeu do Segundo Reinado, que começa em 1850 e se estende por 20 anos. Até lá!